A autora Feigal Strower falou o seguinte: o homem cria não apenas porque quer ou porque gosta, e sim porque precisa. Ele só pode crescer enquanto ser humano, coerentemente, ordenando, dando forma, criando. E se eu te falar que é possível se conhecer fazendo arte, você acreditaria em mim? Oi, abstratas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Kali Sacha, eu sou multiartista, o que quer dizer que eu não sou apenas atriz, não apenas escrevo, não apenas dirijo, não apenas canto, não apenas danço, eu faço tudo isso, até às vezes ao mesmo tempo. Ou seja, pra mim, o que importa bastante não é o lugar da arte em que eu me expresso, mas a visão que eu tenho, aquilo que eu enxergo, que eu quero fazer e trazer, qual é o melhor formato que vai poder receber essa visão. Então tem coisas que vão servir muito na atuação, tem coisas que vão servir na dança, e aí a gente transforma múltipla. É uma loucura, mas também compensa muito. E enquanto artista, uma das coisas que eu mais percebo é que a arte ela tá em todo lugar, a todo momento e em tudo que a gente olha. A gente acha muitas vezes que a arte tá dentro do museu, que tá dentro de um teatro, que tá dentro do cinema, mas não. A arte tá no supermercado, quando você vai comprar uma fruta e tem aquela tabela amarela com aquele grafismo muito bem feito. A arte ela tá dentro do ônibus, a arte, só para vocês terem uma ideia, os bancos dos ônibus, muitos foram feitos por designers. Depois posso trazer essa referência. Então, em toda a nossa vida, quando a gente olha pra fora, tem arte. Porque eu acredito muito que é da nossa necessidade humana a gente poder expressar. Mas claro que vão ter pessoas que vão se expressar por meio da arte como artistas profissionais e vão ter pessoas que vão usar a arte como hobby. Já eu chamo de pessoas artísticas, pessoas que buscam ser artistas de si, ou seja, recriar a si mesma. E seja lá qual tipo de pessoa que você enxerga, parabéns! Porque eu percebo que existe um grande déficit da gente assim, na nossa educação. A gente aprende na escola de educação artística a fazer artesanato, que tá tudo certo, mas existe algo muito mais profundo quando a gente olha a arte e que ela ajuda muito a gente enquanto ser humano, a gente se conhecer e conhecer o mundo ao nosso redor. Eu vi um vídeo de um professor de matemática explicando sobre matemática, que as pessoas falam: ai, onde é que eu vou usar a hipotenusa na minha vida? Onde é que eu vou usar aquelas fórmulas gigantes na minha vida? E aí ele fala: gente, provavelmente você não vai usar isso de via prática na sua vida, mas a matemática não é sobre usar isso na vida. É sobre você conseguir entender a linha de raciocínio para você criar soluções. E isso também é arte. Outro vídeo que eu vi foi da Marina Abramovic, em que ela estava contando grãos de arroz. E ela estava falando: vai chegar um momento que eu vou estar com grãos de arroz e eu vou começar a ficar entediada, vou começar a ficar com raiva, começar a me questionar por que é que eu tô fazendo isso. Ou seja, não é sobre a coisa em si, é sobre o que você sente diante dessa coisa em si. É isso que é valoroso quando a gente olha para arte. Por isso que muita gente, quando vai para museu, olha para um trabalho artístico e fica: o que essa pessoa quis dizer? Não interessa o que essa pessoa quis dizer. Interessa é o que você sente ao olhar o que você está olhando. Isso é o que interessa. O artista ele já fez o trabalho dele, foi tirar algo de dentro e colocar para fora. Agora é seu trabalho dar leitura nisso. E como a gente tá em uma sociedade em que quer tudo muito mastigadinho, tem que vir já pronto para você digerir, então a gente acaba não refletindo sobre as coisas e achando inclusive que a gente pode fazer aquele trabalho artístico, tá lá numa galeria. E assim, se você não fez, você não pode ter feito. Eu sinto muito, você não fez. Dito isso, eu quero muito deixar claro que pra mim a arte é pra todo mundo. Não é só pro artista, não é só pra aquela pessoa que já despertou o tino artístico pra poder levar isso como um hobby. Mas a arte é pra todas as pessoas, pra que a gente possa ter um senso mais estético sobre o mundo e sobre a vida, mais beleza. Quando a arte existe, a gente consegue se descolar um pouco da realidade. É como se a arte fizesse com que a gente não morresse de realidade. Porque se você olha pra realidade, você quer enfiar uma faca no seu peito e sair rasgando até a rachada. Infelizmente é isso. Existe aquela ideia também da gente pensar sobre arte e vida, que a vida imita a arte imita a vida. E pra mim uma coisa bebe da outra. Inclusive tem no meu mestrado uma citação da artista Lygia Clark: por Deus, a vida é sempre pra mim o fenômeno mais importante. E esse processo, quando se faz e aparece, é que justifica qualquer ato de criar. Pois há muito a obra para mim é cada vez menos importante. E o recriar-se através dela é o que é essencial.
E é o que eu tava dizendo pra vocês. O resultado é um resultado, mas não é aquele resultado produtivista de que a gente precisa gerar um resultado. É exatamente dentro do processo o que interessa. A obra, ela é resultado do processo. Ela é resultado das suas escolhas, ela é resultado do que você não escolheu, ela é resultado do seu momento de vida atual. Quando você olha para uma obra de arte, você vê a vida naquele momento daquele artista que fez. E sabendo disso, e sabendo que minha cabeça ela é muito visual e muito imperativa, e que às vezes eu preciso sair da cabeça e enxergar as coisas por uma perspectiva fora de mim, para eu poder me entender, é que eu uso a arte para conseguir fazer isso. Então eu faço isso por meio de colagem, por meio de desenho, por meio de dança, por meio de performance, e são coisas que às vezes não precisa ser gravada para uma outra pessoa. Quem tá vivendo aquilo é você, e às vezes você não quer compartilhar. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco desse processo que eu fui dessa semana e que tá bem presente ainda em mim. Essa semana foi uma semana muito poderosa, assim, para eu poder olhar para algumas emoções que eu já conhecia, mas que estavam aí, ó, a paisana. E depois de uma consultoria da organização que eu fiz, e no mesmo dia minha terapia, foi que veio bastante forte para mim, que eu precisava lidar melhor sobre a frustração. E não é que eu precisava lidar com a frustração, mas que seria importante eu olhar para a frustração com outros olhos, porque de fato ela estava me drenando. E essa frustração, eu já conheço ela de muito tempo, e ela é exatamente porque eu sou uma excelente artista, eu sou uma pessoa que tenho produções incríveis, eu tenho muitas ideias, eu faço coisas, minhas coisas ficam muito boas, só que eu não consigo colocar a mim como artista pra frente, fazer ela crescer por conta própria, né? Então vem muita autossabotagem, tem muita coisa que aconteceu também no mercado artístico e vários traumas dentro dessa carreira, então eu vejo também que essa frustração, ela, de certa forma, ela me autoprotege, mas chega um momento que a gente precisa cabelo solto e o peito pra fora. Cabelo ao vento e os peitos pra fora. Não sei, alguma coisa, né? Gente jovem reunida, tem essa história, né? E aí foi quando eu fiz essa imagem aqui. Quando eu fiz essa imagem, uma das coisas que eu fiz foi: eu não vou pensar sobre o que eu vou fazer. Eu simplesmente vou deixar minha mão fluir sobre o papel com o canetão e o que vier, vem. Então eu desenhei o que me aparecia, o que eu sentia de desenhar, e depois eu fui pintando. E eu também não fui pensando muito sobre as cores. Eu olhava pra dizer assim: eu quero um roxo. O roxo vai aqui. Eu quero agora um vermelho. Ai, tá faltando um azul. Sem pensar muito o que essa cor significa, deixa de significar, por que ela tá aí. Porque quando a gente fica colocando muito a nossa cabeça na frente das coisas, a gente perde a ideia do processo e perde a gente se conectar com o nosso subjetivo, né? O nosso subconsciente. Então a ideia não é se conhecer, então a gente precisa também abrir espaço para que isso aconteça. E então eu comecei a sentir falta, olha que interessante. Comecei a sentir falta de preto. Fiz, eu quero alguma coisa preta. Aí minha cabeça fez preta. Aí eu, fecha seu botico que vai ter preto. E eu achei um lugar de botar o preto. O preto ficou aqui. E eu não sei por que cargas d'água, eu botei um cinza. Eu não sou muito de usar cinza, mas tá aqui. E ficou aqui embaixo. Quando eu finalizei, eu fui fazer a leitura sobre essa imagem no outro dia. E usei também o ChatGPT para poder me ajudar, porque às vezes a cabeça também tá cansada e a gente precisa ter uma outra perspectiva sobre as coisas. E aí o que eu percebi era que isso aqui pra mim era um nariz. E isso aqui pra mim parecia um mole, né? Meio esquisita. Mas também me lembrava um estômago. Aí eu fiquei, mas se isso aqui é um nariz, isso aqui também pode ser um cérebro. Isso aqui pra mim parece boquinha. Então a gente começa a fazer associações, livre associações, buscando pelo em ovo, só que essas associações não vêm do nada, elas vêm a partir do nosso repertório. Então quanto mais você conhece sobre o mundo, quanto mais você se expõe às coisas, quanto mais você vê coisas, mais você tem vocabulário. E aí nesse momento fica até mais fácil de você poder enxergar coisas aqui. É como se você ler uma borra de café ou ficar vendo formatos em nuvem, sabe? E aqui embaixo eu percebi que parecia um cachorrinho. Eu fiz essa leitura de que era um cachorro. E aí o mais interessante é: esse cachorrinho, ele tá logo aqui embaixo. E se você for ver, tem uns pontinhos cinza aqui e uns pontinhos cinza nesse cachorro. A minha leitura foi: existe uma dor aqui dentro de mim e é uma dor que está conectada à minha essência. Eu associei o roxo à essência, o roxo à minha espiritualidade, o roxo à minha autenticidade, ao meu eu livre no mundo. E como isso aqui pra mim é o nariz, isso aqui pra mim é o cérebro. Então
ele tá associado aos meus pensamentos, às minhas emoções, a como eu lido com a vida. Porém, por mais que ele fosse uma mancha escura, eu vejo que tá se dissolvendo de alguma forma. Por quê? As formas, elas são fluidas, então ela não me gera rigidez. Existe essa figura azul aqui, ó, colando na figura cinza com preto. Existe o laranja dentro do preto, ou seja, as minhas cores, as minhas formas, elas já estão entrando dentro dessa dor para poder dissolver, entender o que é que ela é, o que é que ela, né, como poder me encaminhar com isso. Não é deixar de sentir, mas é aprender a lidar. O preto é uma parcela muito pequena, ou seja, existe aqui realmente essa situação, porém o cinza para mim ele já é uma dissolução do preto. Então ele já está em si se dissolvendo. As coisas já estão acontecendo porque eu estou me colocando em movimento. Então, com essa leitura depois da consultoria que eu tive e da minha terapia, eu consegui olhar melhor para minha frustração e eu consegui entender também que se isso aqui é um formato de cachorro, às vezes essa frustração que eu tenho aqui, ela também é para mim o meu animalzinho de estimação. Ela é meu pet. Então, a gente às vezes tem algumas dores que são os nossos animais de estimação, né? Que já é familiar pra gente. E aí é o meu cachorro. Aí agora eu vou fazer um segundo passo, que é simbolicamente como deixar esse cachorrinho relaxado, como dizer a ele, olha, tô aqui, eu posso cuidar de você, mas também eu posso te adestrar, né? Porque você tá conectado comigo e tudo bem se conectar, mas eu que preciso funcionar aqui, não a partir de você, porque eu sou a dona da matilha. A partir de um desenho desse, a gente consegue ter tantas leituras riquíssimas sobre a gente de vida e o que fazer depois disso, se for pra fazer algo. A outra que eu fiz foi essa colagem aqui. Essa colagem pra mim foi bem especial, que pra mim foi falando sobre a arte. Tem uma coisa que eu adoro fazer, que é pegar livros. Esse livro aqui é do Caio Fernando Abreu, que eu uso. Eu rasgo as páginas e aí eu vou pintando tudo que não me interessa e deixo apenas as palavras que mais me saltou os olhos. E a ideia aqui é exatamente a mesma coisa do desenho. Não é ficar pensando sobre, e essa palavra quer dizer tal coisa. Não, é tipo, gostei de você, gostei de você, gostei. E depois, bem depois, no outro dia, se for preciso, outra semana, aí você busca sentido. Se quiser, que às vezes você só quer jogar as coisas mesmo pra fora. Essa parte de cima aqui foi um post que eu fiz pra Creativa House e que eu peguei, eu não sei porque eu olhei pra esse post e pro papel que tava o post, né, que eu fiz analógico, eu fiquei, cara, eu preciso usar isso. E aí eu peguei, coloquei aqui, eu cortei e misturei a frase. E aqui é da minha professora do mestrado, que veio a falecer agora. Pra mim essa frase, eu nunca tinha visto essa frase. E de repente meu olho bateu nela, eu fiquei, caraca, é ela que vai vir pra cá. Então, esse texto aqui pra mim ficou uma poesia e ficou assim. O título se chama Os Contaminados. Sobrevivência fugiam, comunidades morriam. Tediosamente vestidos como sucata. Completamente esquecidos, utilizados como objetos decorativos. E isso aqui me remete muito à arte, porque a gente tá em uma situação atual com as redes sociais de uma produtividade, não das redes sociais, do capitalismo, né? Mas estamos em uma produtividade desenfreada que muitas vezes a gente não consegue se explorar enquanto artistas. No sentido de explorar um novo objeto, uma nova textura, uma nova linguagem, a gente acaba não tendo tempo, a arte precisa de tempo. E a gente acaba não tendo esse tempo do processo criativo, porque a gente precisa entregar conteúdos, entregar coisas, vender, tem que pagar as contas e as coisas vão acontecendo e aí vai virando tudo vendido como sucata, vai sendo utilizado como um objeto decorativo. Tá tudo bem se o objeto ser decorativo, tudo bem ser de sucata, mas é como se perdesse um pouco a essência da coisa, o porquê da coisa, né? O questionamento. Pra mim a arte, ela faz a gente refletir. Até mesmo aquele urinol, né? Ela traz uma reflexão, deboche. Um print, ele pode trazer uma reflexão. Não é porque é uma coisa decorativa que ela vale menos como uma arte, sabe? Mas eu sinto falta, de olhar uma coisa e isso me intrigar, né? Tá tudo muito bonito, tudo muito aesthetic, tudo muito consumível, palatável e eu me incomodo. Então, aqui pra mim é que por sobrevivência eu precisei fugir. É o que aconteceu desde pandemia. Eu criei a Creativa House, que é a minha empresa de criatividade, de comunicação digital. As comunidades morreram, perdi meus amigos, não que morreram assim, né? Mas se desfez muitas amizades,
distanciou muito as pessoas. E aí a gente agora tenta fazer o trabalho e vender como sucata e virar um objeto decorativo. E fica completamente esquecido. Então pra mim isso aqui fez muito sentido. Aqui em cima tá escrito: terminar projetos nenhum, começou, já consegue 1000 não. O que também faz muito sentido, porque eu não tô conseguindo terminar nenhum projeto meu artístico no momento. E por mais que eu tenha começado a dar uns primeiros passos, eu já consegui vários não nesse primeiro passo. Aqui o que é legal é um rapaz regando. Se a gente for ver, a gente pode olhar essa poesia e dizer, cara, esse aqui é um terreno inútil, né? Porque é ruim, teoricamente, pelas palavras que saíram. Mas da merda, gente, da lama nasce a flor de lótus. Então da merda, coisas acontecem. A gente precisa de merda, de adubo, né? Merda enquanto adubo pra poder fazer as coisas crescerem. Ele tá aqui botando água nesta merda, neste terreno cheio de merda, pra que novas coisas aconteçam, que vai ser o meu trabalho. Aqui a gente tem uma lebre e um carrinho. E aí essa lebre e esse carrinho, um carrinho tão pequeno para um coelhinho grande. Coelho e carro são rápidos, porém o coelho ele é um animal, ele é mais instintivo, o carro é algo industrializado. Então a gente tem um carro atropelando a minha criatividade, a gente tem um carro atropelando a minha fertilidade, a gente tem um carro atropelando o meu lado. Então essa industrialização da coisa, esse formato capitalista, tá querendo não passando por cima da minha essência, que o coelho simbolicamente ele representa a criatividade. E a frase aqui em cima, que pra mim é o que fala muito sobre o que é a arte. A arte compõe, busca o conflito, revela o aflito, o imperceptível na linguagem, está só e ser tudo, em sendo todo com o desejo. Quem escreveu essa frase foi Maria Beatriz de Medeiros, a minha orientadora do mestrado. Eu acho que ela e um outro professor foram os únicos nesses 16 anos de carreira artística que acreditaram em mim sem querer me mudar. E eu sou extremamente agradecida. E é isso. Então percebe que fazendo trabalhos artísticos, mexendo em coisas que a gente a priori não vai ver muito sentido, a gente consegue extrair muita informação sobre a gente para que a gente possa virar a chave, tomar atitude, crescer e se enxergar diferente, né? O simbólico, ele tem muito poder e a gente, assim, eu acredito muito que a gente poderia se abrir mais para o simbólico, aquilo que não é racional, para que a gente possa enxergar o mundo com outras cores. Mas me conta nos comentários o que é que você achou desse vídeo, se você gosta de vídeos assim. Me conta se você usa a arte para poder expressar suas emoções, ou se você é um artista que só cria para vender, mas nunca usou dessa forma, ou se você é uma pessoa que gostaria muito de ser uma artista de si. Eu sou Kali Sacha, eu agora vou descer pelo ralo. Um cheiro bem grande e até a próxima.